Salve galera, beleza? Aqui é Rafael Wolf mais uma vez com vocês, ministrando o curso aí de conceitos do Forex. Se você ainda não assistiu a aula 1, 2, 3, nem a 4, já corre aí em cima, dá um clique e já começa a assistir aí da aula inicial, tá bom? E na aula de hoje, a gente vai adiantar um pouco mais aí falando que é uma linha de tendência de baixa, uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, o que são canais de lateralização, com aquelas linhas que a gente aprendeu a inserir nas aulas anteriores. Por isso que é importante vocês assistirem às aulas que já tem no canal, tá bom? Para não ficar perdido. E é com essas ferramentas que a gente aprendeu a utilizar que nós agora damos início aí à identificação de linhas de tendência e estrutura de canais. Beleza? Então vem comigo aí para a tela e vamos começar. Então galera, aqui a gente já na tela, ó, estamos aqui, aquela mesma continha, tá com $132, a gente não abriu ordem na aula anterior, nem nas aulas passadas. A gente vai iniciar, abrir ordem, eu acho que na próxima aula a gente já começa aí a ter uma noção de abertura de ordem em alguns pontos, né? Vou passar para vocês aí algumas pequenas estratégias que já vão gerar lucro. Um exemplo mesmo é a utilização de duas médias móveis que vocês vão aprender a utilizar. Então, vamos lá. O que exatamente seria aí para vocês uma linha de tendência, né? A identificação de uma linha de tendência. Deixando claro aqui para vocês de melhor entendimento, ó. A identificação de uma linha de tendência nada mais é do que a junção dos corpos dos candles, né? A junção de uma quantidade de candles para você identificar se o ativo ele vem numa alta, se vem numa baixa, se está entrando numa alta, se está entrando numa baixa e assim sucessivamente. Então a gente vendo aqui, ó, observando, se você for perceber o que seria a identificação dessas tendências. Então aqui, ó, ocorreria aqui a gente tem o nossos candles, certo? Então a gente identifica primeiro os fundos, né? Então aqui seria um fundo, aqui seria outro fundo, aqui seria outro fundo. E os topos, aqui seria um topo, aqui seria outro topo, certo? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, a gente vê que esses fundos eles estão abaixo um do outro, no caso o preço abaixo de cada um, certo? Tem um preço, eu tenho um fundo que está num preço tal, X, que está aqui, eu tenho outro fundo que tem outro preço X e eu tenho outro fundo aqui que tem outro preço X. Essa identificação seria basicamente aí uma tendência de baixa, uma LTB, né? Que aqui se você for observar, ó, até os topos estão um abaixo do outro. Então aí seria a identificação de uma linha de tendência de baixa. Beleza? Então o mercado ele vem aqui, ó, descendo. Aí ele faz uma correção, depois ele desce novamente, ele tenta outra correção, depois ele desce novamente, e tem hora que ele vai lá, faz uma correção no último topo e não passa, tá? Não passa. O que passou? Deixa eu só voltar, apagar aqui para vocês entenderem, porque senão aí vocês ficam, pronto, aqui ele não passa do topo aqui, ó, e já desce, ele chega próximo. Então aqui ele vem, Então aqui, aplicativo é uma linha de tendência de baixa, beleza? Aqui a gente tem a LTB, tá? Então vamos indo para uma LTA, o que seria a identificação de uma linha de tendência de alta. A linha de tendência de alta, ela é basicamente a junção dos candles do inverso do que a gente observou aqui na linha de tendência de baixa, tá? Ou seja, ao invés dos topos e fundos ficarem abaixo do anterior, ele aí já fica acima do anterior. Exemplo, vou fazer aqui com aquele mesmo desenho inicial. Então a gente tem aqui, ó, a identificação de topo, 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 e vamos dizer que aqui também fosse um topo, tá? Que é um topo na verdade, porque não deu para desenhar. Mas aqui, ó, um fundo, outro fundo, e vamos dizer que tem outro fundo aqui também, que não deu para desenhar. Eu vou completar aqui para não ficar tão feio.
Vamos lá, completar com candle de baixo aqui. Pô. Gente, lembrando que eu não estou desenhando a sombra dos candles de baixa para você, nem de alta, para vocês não ficar aí, é só uma simulação, tá? Lembrando que todo candle, a maioria, não todo, né? A maioria dos candles que vocês forem observar, uma referência muito importante são as sombras, tá? São as sombras, o tamanho da sombra, porque isso mostra a força do price action, para onde esse preço está se direcionando. Aqui seria basicamente o inverso do que a gente fez na LTB, né? Que é a linha tendência de baixa. Essa aqui seria nada mais do que a LTA, que é a linha de tendência de alta. Beleza? Então aqui, ó, identificamos a linha de tendência de alta, por quê? Porque os fundos, eles estão sempre mais baixo, mais alto do que o outro, na verdade, né? Mais baixo não, mais alto do que o outro, tá? Então se você ver aqui, tá no preço X, esse outro aqui tá num preço mais alto e esse outro tá num preço um pouco mais alto. Igualmente, na parte dos topos, no topo, primeiro, o preço estaria aqui, o preço está aqui e o preço está aqui, e aí vai subindo. Então você identifica que isso é uma linha de tendência de alta, tá bom? Agora, exemplificando, essas duas maneiras, essas duas formas que a gente viu aqui de linhas de tendência, vamos mostrar no gráfico, tá? Para que vocês tenham um melhor entendimento e melhor identificação. Vamos lá pro gráfico. Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui, ó, vou continuar no Euro USD. Vou colocar no D1 e vou diminuir o zoom. Galera, esse zoom aqui também faz total diferença, tá? De acordo com a identificação da sua tendência, como você quer identificar, quer fazer marcações, mexer no zoom aqui que eu já mostrei para vocês é ótimo, de ótima identificação. Aqui, ó, vamos lá. Euro USD, então aqui no Euro USD, no daily, né, que é no período diário, e vamos marcar os fundos, certo? Vamos marcar os fundos, primeiramente falando. Vou marcar aqui, ó. Eu tô vendo, se vocês observarem, eu tô vendo um fundo aqui, eu tô vendo outro fundo aqui, tô vendo outro fundo aqui. Eu tô marcando a forma que eu tô visualizando o fundo, tá, gente? Não é porque eu tô marcando aqui que vocês vão também identificar esses fundos. O fundo pode ser qualquer um dos candles da melhor forma que você identifique. Um exemplo, ao invés de eu marcar aqui, eu poderia marcar aqui também, ó. Seria aqui um fundo, ó. Não deixa de ser um fundo. Aqui é um fundo. Esse outro aqui pequenininho é um fundo. Esse aqui também é um fundo, tá vendo? Então, existem várias formas de você identificar de maneira que fique de melhor visualização para vocês. Então aqui, ó, vamos lá novamente, identificando os fundos, tá? Então identifiquei um fundo aqui, identifiquei outro fundo aqui, identifiquei esses dois fundos aqui, vamos colocar assim, identifiquei um fundo aqui, e atualmente, onde o preço está nesse momento, ó, hoje, né, na verdade, já tá criando um fundo. Então, de acordo com essa marcação que eu fiz aqui de fundo, de acordo com o que eu fiz de topo, ó, encontrei um topo aqui, encontrei outro topo aqui, outro topo aqui, outro topo aqui e mais um topo aqui também nesses últimos dias. Então, fica óbvio pra gente que é uma tendência de quê? Agora aí vocês já sabem o que eu tô falando, né? Logicamente, uma tendência de baixa, ó, porque os topos e os fundos estão sempre abaixo do preço anterior, tá bom? Que também a gente vai estar aprendendo no Descomplica Forex a estar lucrando na identificação de um topo e de um fundo, tá? Entenderam? Ficou aí bem explicado para vocês relacionado a LTB? Essa é a linha de tendência de baixa, certo? Agora, eu vou encontrar nesse mesmo gráfico em dias e meses anteriores, uma tendência de alta, certo? Onde os topos, eles estão acima de cada topo anterior e os fundos também, tá bem? Então vamos lá, vou limpar aqui, vou dar uma voltinha aqui, ó. Ó, aqui já tem, opa. Ó, lembrando de desmarcar isso aqui para você ter o manuseio total do gráfico, tá? Então, ó, o zoom não precisa diminuir. E aqui eu já encontrei onde eu vou estar vendo aqui, ó, um fundo aqui, outro fundo aqui, mais um fundo aqui, mais um aqui, vai. Agora aqui, ó, um topo inicial aqui, outro topo aqui, mais dois topos aqui e outro aqui, ó. Identificamos agora que essa identificação de fundos e de topos se tornou uma LTA, uma linha de tendência de alta. Viu aí como é simples a identificação de linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta? Então, nesse período aqui,
Este gráfico, esse ativo EURUSD, ele passou vários e vários dias só enganando que ia descer, beleza? E tá em uma tendência de alta. Agora ele fez essa marcação aqui, né? Ele fez essa lateralização onde o topo não passou mais o topo principal e o fundo não passou mais. Ali ele fez uma lateralização, fez um canal e é o que a gente vai estar vendo agora, o que é canais, tá bom? Como se forma o canal. Aprendendo sobre canais. Canais, galera, nada mais é do que uma junção de candlesticks de forma horizontalmente lateralizada. Ou seja, falando em português e na prática para vocês, eu tenho aqui, ó, tá? Então isso aqui é basicamente uma lateralização, ou seja, o preço ele encontra uma mínima, um preço mínimo e um preço máximo, e dentro desses dois preços mínimo e máxima ele fica batendo num canto a outro. Exemplo, se você observar, ó, o preço aqui ele encontrou uma mínima e o preço aqui ele encontrou uma máxima. Então ele fica nessa lateralização desta mínima e desta máxima. Exemplo, ele vem aqui, ó, bateu no preço, pô, aí ele desce. Bateu no preço, pô, aí ele sobe. Bateu no preço, aí ele fica assim, ó. Isso é um canal de lateralização, certo? Isso aí são a identificação de canais. Então, todo canal ele é composto de uma lateralização. Ele é composto por dois preços, ele é composto por uma mínima e uma máxima, tá bom? E no meio desses canais também terão preços que são mínimas e são máximas e são criados outros canais dentro dele, tá? Isso é fato e acontece. Vamos lá pro gráfico pra gente ver como é que fica no gráfico essas informações. Daqui, voltando aqui, eu só vou voltar e você já vai ver aqui, ó, aqui mesmo, ó, uma lateralização identificada, onde vou fazer a marcação e vocês vão identificar, ó. Isso aqui é uma lateralização, ó. Então o preço ele encontrou uma máxima, desculpa gente, perdão, tá? Ele encontrou uma mínima e encontrou uma máxima, um preço mínimo e um preço máximo. Então qual seria esses dois preços? A gente vai dar um Ctrl F no gráfico, ó, e ele vai mudar. Ou Ctrl F ou você pode apertar essa bolinha aqui do mouse, tá? Aí aqui, ó, vamos ver esse preço aqui qual foi, ó, 1.15.805. Eu vou pegar aqui, ó, a minha linha que vocês já aprenderam a colocar, tá? Vou marcar esse preço e vou marcar o outro preço de máxima. Então aqui, galera, eu tenho um canal definido. Esse canal meu, ele está definido na mínima e na máxima do canal, certo? Então, galera, basicamente aqui eu teria meu canal formado. Formei meu canal. Esse canal é o que eu chamo de canal de referência. Então aqui seria uma referência para mim de como eu faria uma abertura, onde eu colocaria o meu stop, o meu take, tá bom? Nesse canal aqui, exemplo, falando, se você tivesse feito essa marcação, esses dois preços muito importantes seria o preço onde tem uma resistência e o preço onde tem um suporte. Então é justamente isso aí, basicamente falando para vocês, que seria uma noção inicial de suporte e resistência, que isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Vou pegar aqui para vocês e vou fazer uma marcação rápida desse canal. A gente deve saber quanto de pontos tem esse canal. Lembrando que os pontos são muito importantes, vocês já viram aí anteriormente, tá? Então esse meu canal aqui, ó, eu fiz a marcação dele, certo? Se eu projetar abaixo, vocês vão ver que vai dar exatamente onde o preço ele criou outro suporte, ó, aqui embaixo. Entendeu como funciona a marcação? Então ele é que te dá o direcionamento. Eu só entraria vendido se o meu canal, se esse candle tivesse fechado aqui abaixo. Se esse candle tivesse fechado aqui abaixo, eu entraria vendido. Por quê?
Se ele não teve força para varar, é porque ele volta a subir, é o que ele fez, ó. E ele tá trabalhando nesse canal, tá vendo? Nesse canal. Então o preço aí tá em trabalho de decisão. Porém, é H1, aqui teria muitos pontos de entrada e muitos pontos para pegar take, com certeza. Porém, o que eu quero que fique bem explicado para vocês é o que é canal. Então, aqui você já sabe que seria o nosso canal, certo? Beleza? Aprenderam aí? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam aí da aula, tá bom, galera? É muito importante para mim, para vocês também, para que eu possa deixar da melhor forma e mais explicado, beleza? Então, valeu, obrigado aí pela força, vem comigo que é Infact Fintech mandando ver para vocês aí, beleza? É nóis!